Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar história, arte e cultura. Estar e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Farmazi, una-se ao mundo Farmazi. Olá, eu sou Moisés Escúcil e este é o Escúcilcast. Que prazer ter vocês com a gente em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcilcast, porque é dessa forma, né? Você acessando lá o YouTube, clicando para nos seguir, se inscrevendo, o Spotify, o Instagram, o meu Instagram, @MoisésEscúcil, ou o Instagram, @Escúcilcast. É dessa forma que você vai estar sempre atualizado. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber a notificação, você vai ficar sabendo. E é como eu sempre digo, aqui nós temos assuntos legais com convidados muito especiais. E os temas que a gente aborda sempre são temas de extrema relevância, temas importantes e que impactam no dia a dia das pessoas. Às vezes, como no episódio passado, temas divertidos, descontraídos, mas às vezes temas que são do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida e que de alguma forma vai te ajudar no teu crescimento pessoal, espiritual, melhoramento na tua família, na tua vida em sociedade. É isso que nós fizemos aqui, sempre trazendo pessoas da nossa sociedade e que fazem um trabalho tão legal, tão especial, quanto os episódios que nós produzimos. E o assunto de hoje é um assunto bastante importante, bastante interessante, e eu tenho certeza que, assim como vários dos assuntos que nós abordamos aqui, você vai gostar e vai ficar impactado e certamente vai querer compartilhar com os teus conhecidos. Eu tenho certeza que tu, assim como eu e assim como muitos pais, em algum momento da vida perdeu ou achou que ia perder o controle com os filhos, né? Que perdeu o controle dos filhos dentro do seio familiar, dentro da sua casa. E é por isso que nós temos aqui hoje a Cristiane Ramos, que vai falar sobre psicopedagogia, que é a formação dela, além da psicanálise. Ela é prof, ela é mãe, ela é proprietária de uma escola infantil, então a Cris tem totais condições aí de abordar o tema com muito conhecimento, com muita propriedade, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de te receber aqui. Topou o convite, eu fiz o convite, claro que eu vou lá. Seja bem-vinda, Cris, tudo bem? Tudo certo, gratidão pelo convite, é um prazer estarmos aqui, principalmente abordando este que é um tema muito especial e essencial para a nossa vida, né? Para a nossa vida, para a mudança de uma sociedade. Acho que a gente precisa ter, sim, um olhar mais atento às nossas crianças. Tá certo, eu vou te pedir para sentar um pouquinho mais para frente. Aí, agora vai ficar bem melhor. Cris, me diz uma coisa, a gente conversava em off um pouco, né, sobre essa questão dos pais perderem o controle, né, dos filhos, né? E quantos pais hoje se sentem meio perdidos, assim, criei meu filho até agora e deu tudo errado, ele descambou para outro lado, não respeita o pai, não respeita a mãe, na escola não vai bem, não consegue se concentrar, né? É um tema bastante importante, eu acho que no teu dia a dia como psicopedagoga e dentro da escola também, né? E tu deve ouvir muito relato de pai que fala isso também, né? Sim, na realidade, hoje o que a gente percebe, a gente vê que os pais estão bastante perdidos, né? Até porque não existe um manual de instrução. Quando a gente tem um filho, a gente estuda, né, milhões de coisas, a gente ouve os médicos,
mas eu sempre costumo dizer que existe uma diferença entre a teoria e a prática, né? Eu digo que a teoria sem a prática, ela morre, e a gente vai aprender a prática como? No dia a dia, e principalmente errando. E a gente percebe que hoje não existe uma escola de pais, né? Nós, como pais, a gente vai aprendendo como no dia a dia. E às vezes a gente, por ter algumas vivências lá da nossa infância, a gente não quer reproduzir com os nossos filhos, e a gente acaba às vezes pecando pelo excesso, né? Porque nós viemos de uma época onde existiam os limites, existiam as regras, e hoje a gente percebe que essa geração, os pais, eles têm esse receio, eles querem dar tudo que não tiveram, e às vezes esse excesso também ele acaba trazendo alguns problemas, vou dizer assim, algumas situações difíceis, familiares, para se resolver essas questões. Falou em excesso, né? Tu acha que muito do que nós temos de problemas hoje familiares, pais, com relação aos filhos, ou filhos que, como tu disseste, a gente perde um pouco do controle, né? Não consegue mais, não é nem dominar, mas é o pai conseguir fazer o papel de pai, a mãe conseguir exercer o papel de mãe, né? É em função dos excessos, porque antigamente tinha muito aquela coisa assim, né? As famílias tinham uma dificuldade maior de conseguir as coisas, de ter uma televisão, de ter um celular, de ter até um tênis legal, uma roupa legal. E hoje em dia, muitas das famílias conseguem alcançar tudo para os filhos, né? E tu acha que esse é um dos fatores ou seja, tem de tudo, tem de tudo e tá sempre descontente, nunca tá feliz. Exatamente. Na realidade, hoje, a gente acaba facilitando muito a vida dos nossos filhos, né? E a gente entende que por vezes a gente precisou lutar, né? Lutar para conseguir, para alcançar coisas, e são passos que os nossos filhos não estão precisando passar, né? A gente, desde a época da educação, né? Lá da alfabetização, quando a gente ia para a escola, o que a gente ouvia dos nossos pais? Tem que estudar, você tem que fazer. E hoje não, hoje eu vejo que a própria sociedade, nós estamos indo para uma situação de ter e esquecendo do ser. E aí acabou fazendo o quê? A gente acaba terceirizando, às vezes, essa educação. E eu não falo de terceirizar para escolas, terceirizar, não. Às vezes a gente acaba perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa, né? Por quê? Porque eu tenho a tendência de cobrar do meu filho aquilo que eu não faço. E os nossos pais, lá antigamente, eles nos cobravam coisas que eles faziam. Sabe, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só que a gente via o exemplo. E eu sempre costumo dizer que a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. A gente vivencia isso tanto na parte clínica como na parte da escola. A gente acaba vivenciando toda essa questão, então, assim, de filhos que às vezes estão ali com 2, 3 anos, já impondo, eu quero isso. E os pais, às vezes, falta, sabe, essa questão assim, de dizer, não, agora você não vai ter isso, né? E hoje a gente percebe que, na maioria das vezes, nós crescemos através dessa, sabe, dessa dor, dessa castração, né? E com esse passar do tempo, dos dias, a gente vai fazendo que a gente vai se perdendo, né? Tu sabe que eu tive uma experiência interessante há um tempo atrás com uma pessoa que eu costumo dizer que assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa às vezes colocar o oxigênio na gente do que nos nossos filhos. O que eu quis dizer com isso? A gente vai se perdendo porque nós próprios, nós como pais, na maioria das vezes a gente se perde enquanto seres humanos, sabe, enquanto pessoas. Quem é o Moisés hoje? Sabe, quem é a Cristiane, de fato? E às vezes a gente está tão preocupado na correria do dia a dia, em, vamos conquistar coisas, vamos estudar, vamos, né? E a gente acaba se perdendo nesse meio do caminho, por quê? Por conta das conversas, por conta das imposições da própria sociedade. Então eu preciso conquistar isso, eu preciso chegar, e eu acabo fazendo o quê? Esquecendo do básico. Eu sempre digo que, tanto na psicopedagogia quanto nos atendimentos da própria psicanálise, eu procuro resgatar essa questão do básico. Por que o básico? Porque a gente precisa retomar esse básico. Como assim?
né? Eu uso muito a Bíblia como meu manual, né? Por quê? Lá na criação, de que forma Deus criou o mundo? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E o que isso está trazendo para nós? Ordem, disciplina, paciência, rotina, paciência. Uma sequência, né? E eu acho assim tremendo porque quando ele faz o homem, ele sopra nas suas narinas. E o que é esse soprar? Você parou para pensar que a gente não presta atenção hoje, mas nem na nossa respiração? Uhum. A gente precisa ir, às vezes, numa terapia para aprender a respirar. Sabe? Onde a gente faz ali as técnicas do mindfulness, vamos lá. A gente precisa se conectar com o nosso eu de novo. E aonde está a base disso? Está na criação. E às vezes, toda essa ansiedade, a gente acaba transferindo para as nossas crianças. E aí as crianças estão crescendo como? Ansiosas. E muitas vezes, o que me preocupa muito, tanto como mãe quanto profissional, é que a gente está perdendo, sabe? A gente está perdendo a base, a gente está perdendo a essência e às vezes colocando a culpa ou buscando diagnósticos, sabe? Eu sempre digo que às vezes a gente está tão em busca de uma capa, ai, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, e muitas vezes a gente vai resolver, na maioria das vezes, esses problemas trocando as nossas lentes e olhando para os nossos filhos a partir do básico. Tu quer dizer, então, claro que não em todos os casos, mas que muitas das vezes a psicopedagogia, quando alguém te encaminha uma criança para tratar, né? Isso. O tratamento acaba envolvendo os pais também. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O pai vai junto, vai no segundo momento, vai numa conversa à parte. Não, na verdade, a gente sempre começa com anamnese, né? O que é essa tal da anamnese? A gente chama os pais para conhecer, sabe? E a gente faz esse resgate da história, desde a gestação. Só os pais no primeiro momento. Só os pais. Ou um dos pais quando é pai separado. Exatamente, assim, um dos ou só pais. Tem um dos pais. Sim. Um responsável, enfim, para que esse responsável possa estar passando essas informações. Por quê? Porque, né, a gente levando para o lado da psicanálise, a gente sabe que tem situações que a gente carrega desde a gestação, sabe? Uma rejeição, alguma questão nesse sentido. Então, é importante a gente saber se essa gravidez foi planejada, não foi. E até para a gente conseguir também fazer essa orientação para os pais. Porque hoje eu vejo que os pais, eles acabaram se perdendo, né? E quando eles buscam ajuda, é porque eles realmente não sabem o que fazer, né? Não sabem o que fazer e às vezes eles são tomados por um medo, sabe? Um medo, tipo assim, eu vou chegar lá, eu vou ser julgado, vou ser apontado, vão apontar os meus erros e não é sobre isso. Eu sempre costumo dizer que para os pais, que nós como pais, nós erramos tentando acertar. Então é importante a gente olhar a partir de agora, o que eu posso fazer a partir de agora, sabe? Porque, e tu sabe que é algo interessante da minha caminhada em si, porque eu tô com a escola há 16 anos, e quando eu fiz toda a formação... A escola veio antes da formação em psicanálise, psicopedagogia, foi uma decorrência, na verdade. Foi, na verdade, uma coisa acabou puxando a outra. Por quê? Porque quando a gente, eu comprei a escola, a gente acabou se deparando... Como é que é o nome da escola? Fala Escola Mundo do Saber. Mundo do Saber, quem quiser conhecer, daqui a pouco colocar o filho, é ali no centro de Bento, né? Isso, fica bem no centro. Qual é o nome da rua ali? Doutor Antunes. O comecinho do Doutor Antunes, lá em cima, né? Lá em cima, você já aproveita e faz um cardio. Faz um cardio, já a gente Legal. Diz que a saúde já fica em dia. É isso aí. E na realidade comecei com a escola, partindo disso a gente acabou recebendo algumas crianças especiais e eu senti a necessidade de buscar conhecimento. Então, tudo começou a partir disso, né? Eu fui em busca desse conhecimento para poder atender e ter esse olhar diferenciado para as crianças que nós recebíamos. O tempo foi passando, enfim, fiz a formação da psicanálise e eu comecei a atuar na parte clínica, né? O que acabou acontecendo? Quando eu fui para a parte clínica, eu disse, eu não quero mais atender crianças,
porque eu trabalho com crianças o dia todo, não quero, vou pegar meu foco com adultos. E eu lembro da minha primeira paciente, quando eu cheguei, eu já tinha atendido ela há 3 anos, e eu disse conversei com a família, conversei com a mãe, disse, olha, quem sabe você procura outra profissional, né, porque eu tô querendo migrar para esse lado, e a criança não aceitou. E naquele momento eu fui para casa e eu digo que foi ali que eu entendi um pouquinho do propósito. Porque eu creio que todos nós, né, a gente está no mundo por conta de um propósito. E ali é como se eu ouvisse uma vozinha assim que falou, né, está, e aí tu vai jogar todo conhecimento, toda essa tua caminhada, tu vai jogar fora. E ali começou a brotar dentro de mim um amor. Porque hoje a gente percebe uma dificuldade, até de profissionais que atendam crianças, mas atendam crianças com esse olhar diferenciado, né? Crianças e adolescentes, e eu aprendi nessa caminhada a me apaixonar por eles, né? Hoje, tipo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeitinho, e eu aprendi a me apaixonar por eles porque, na maioria das vezes, eles também estão pedindo socorro. Né, esse socorro por atenção, esse socorro por um olhar, e às vezes até por um eu te amo diferente. E foi ali que eu senti essa necessidade de fazer um trabalho diferenciado. Então hoje eu trabalho com a família, trabalho com orientação parental, justamente porque a gente sabe que essa informação, esse conhecimento, esse acolhimento também da família se faz necessário. Eu te vendo e ouvindo falar, a gente acaba vivenciando, olhando para dentro de nós mesmos, né? E para minha família, ou casos que a gente conhece, né? E normalmente, e eu acho que em 100% dos casos, não é nem o problema, mas a situação, esse descontrole da criança não está relacionado única e exclusivamente a ela. Tem a ver com muitas coisas. É o ambiente em que ela vive, é o pai, é a mãe, é a maneira como ela foi criada, são os limites que foram dados ou deixaram de ser dados para essa criança, né? Eu tenho para mim, faço uma leitura, pelo menos na minha época era assim, de que existiam muito mais limites em gerações anteriores do que existem hoje. Eu vejo lá por casa. Embora eu seja um pai que me considero até certo ponto duro com meus filhos, cada vez é mais difícil a gente dar limite, né? Ó, vai ficar sem o celular. E aí tu tira o celular. Aí passou uma hora, a criança vê ali, pai, tá, e aí tu ou dá porque aí ele vai, e aí tu devolve o celular. E outras coisas, né, menores, maiores, mas é a ausência de talvez de limites, né, e as crianças acabam entendendo que por mais que elas façam coisas erradas, o pai ou a mãe vão ceder em algum momento, né? Ou vão devolver aquela liberdade que foi tirada até certo ponto, né? E eu acho que esse talvez é um das situações mais complicadas, não sei se é isso, pelo menos olhando de uma maneira mais geral, talvez a ausência de limites seja um dos grandes problemas das gerações atuais, né? Eu te digo que a ausência de limite e da ausência da presença. Como assim? A ausência de limite, sim, ela está muito relacionada a essas questões, até porque, assim, o limite é amor. A criança, quando a gente dá o limite, ela se sente amada. Por quê? Porque o limite, ele traz segurança. Tu sabe que compartilho uma história, logo no começo, quando a gente pegou a escola, eu tinha uma criança que ela ia seguido, né? Lá para a sala da direção, enfim. E aí um dia ela me olhou e disse, mãe, eu comodo, e daqui a pouco tu não vai mais gostar de mim, sabe? Eu tive uma outra situação que depois o menino foi para uma escola grande, né? E chegou lá, a primeira coisa que ele quis conhecer foi a sala da direção, né? E aí a diretora dessa escola perguntou, tá, mas tu vivia na direção? Sim. Eu gostava de ficar lá, mas por quê? Porque a gente, embora a gente dá o limite, a gente dá também esse acolhimento, esse amor. Então, assim, é bem interessante a gente pensar em algumas coisas. Tu sabe que às vezes acaba assustando, né? E eu sempre digo, eu sou muito direta com os meus pais e esses tempos, e eu atualmente, enfim, eu tenho trabalhado sobre a importância de aprendermos a amar nossos filhos. Por que amar? Porque às vezes a gente diz que ama,
mas a gente não ama verdadeiramente. Como assim? Eu amo meu filho. Vamos pensar um pouquinho. Eu amo, mas em casa, tudo bem que a gente vive numa, né, trabalha-se o dia todo, tu chega em casa cansado. Na maioria das vezes, a criança chega em casa, ela vai pra frente da televisão. Celular. Ela vai pro celular. Normalmente, hoje em dia, é muito mais celular do que TV. Estamos brincando, né? Estamos brincando, o pai e a mãe estão ali, a criança às vezes está ali do ladinho, sem saber o que fazer, e vai, né? E as crianças acabaram usando também toda essa questão das telas como fuga. Porque, pô, ao menos as telas eu tenho atenção, tá interagindo comigo de uma forma ou outra, né? Por quê? Porque a gente acabou se perdendo nesse meio tempo. Eu fui corrigida pelo meu filho quando ele era criança ainda, e uma vez que ele estava falando comigo e eu estava no celular. E ele me olhou e parou de falar. E aí eu olhei para ele e disse, continua no celular. E ali, nossa, aquilo ali para mim foi um choque. E a partir daí eu comecei a perceber que tempo de qualidade eu estou dando para o meu filho. Porque a gente aprende com os nossos erros. E a gente precisa rever isso, né? Por quê? Porque quando a gente está com os nossos filhos, brincar, sabe? Brinca, senta, conversa, ouça. Como foi teu dia, meu filho? O brincar. Se perdeu hoje, as famílias não sentam mais para brincar juntos. Interagir, né? E para interagir. Entender e a criança precisa fazer o que? Às vezes ela só precisa sentar e que você esteja ali jogando, né, até ganhando, perdendo, às vezes de propósito, né, e ensinando toda essa questão. E eu vejo que, sabe, Moisés, eles buscam isso às vezes na clínica, né, às vezes eu rio porque quando as crianças chegam lá para os pais, o que tu fez hoje? Eu brinquei. E eu trabalho muito com esse brincar, porque eu acredito que o brincar, ele tem o poder de tanto curar. Tu atende mais criança ou tu vai até o adolescente, assim? A psicopedagogia, ela vai até que idade, assim, para tu atender? Até adultos. Até adulto. Até adultos, por quê? Mas e o teu público é variado? É criança, adolescente, adulto, sim. Idoso? Idoso eu ainda não tenho. Eu trabalhei com idosos há um tempo atrás, mas aí foram com cegos. Que daí eu acabei desenvolvendo um trabalho. Eu digo que foi ali que nasceu o meu amor por esse trabalho de resgate, sabe? De inclusão. Né? Porque aí eu cheguei lá, sem saber nada, né? Cheguei com aquele monte de cegos. Eu sempre brinco que teve uma situação que eu me deparei sozinha com 10 cegos na rua. O que eu vou fazer agora? E eles simplesmente me disseram assim, Cris, deixa que eu te guio. Deixa que eu te guio, só vem com a gente. Então, assim, partiu dali. Então, o meu trabalho com pessoas mais velhas foi com cegos. Foi com cegos, e eu sempre digo que foi ali que eu aprendi a olhar o mundo com os olhos do meu coração, que foi o que eles ensinaram. Tu estava fazendo uma construção ali, eu te cortei, entrei com uma pergunta no meio, mas é porque eu queria te pedir o seguinte, né? Quando uma família tem, que seja um adolescente ou um casal de filhos, é o meu caso, uma menina um pouco menor, 12 anos, um menino vai fazer 17, e começa a ter essas questões. O filho, do dia para a noite, ele vira rebelde, um menino, rebelde, de modo de dizer assim, mais agressivo na resposta, sabe tudo, né? A menina, então, é mais explosiva, mais nervosa, não aceita nem que seja uma conversa, muitas vezes, né? Já repetiu isso e tal. Aí vem a dúvida do pai, eu sei porque aconteceu comigo, tá? Hoje os dois frequentam psicólogos, né? Como é que o pai vai saber o que é melhor? É um psicólogo? É um psicanalista? É um psicopedagoga? Pedagoga? É um neurologista? Como é que o pai vai fazer para identificar? Bom, meu filho tá... Na verdade, às vezes não é nem o filho com o problema, mas o meu filho tá assim, né? O que eu posso fazer para ajudar ele? E daqui a pouco, claro, me ajudar também, ou me corrigir. A maneira como eu tenho que começar a lidar com meu filho, que é o que eu me preocupo também. Eu penso, meu filho vai pro psicólogo. E eu sempre tento perguntar para ele, como é que foi? Foi legal.
Tá, mas não quero falar, pai. Foi legal, né? E claro, tu tem, vez que outra, a conversa com a psicóloga para entender, ver o que tá acontecendo, ou tu faz uma consulta e depois dali tantas consultas tu volta, o pai e a mãe de novo, né? Mas como saber o que é melhor para iniciar tu falou em anamnese, né? Mas para iniciar assim, bom, eu vou ter que melhorar essa situação. Geralmente, assim, a criança, ela... Claro, agora tu vai dizer o seguinte, não, a melhor é a psicopedagoga. Vem né? pra mim. Não, só para entender. Certo. Na realidade, tudo começa partindo, vamos pensar assim, da escola. A psicopedagogia, ela vai trabalhar com dificuldades de aprendizagem. Mais relacionado com a área da educação. O déficit de atenção, daqui a pouco aquela criança que tem um TDAH, sabe, que não consegue focar, não consegue parar quieta. Então, assim, geralmente a escola vai chamar a família, olha, pai, mãe, é necessário esse encaminhamento para uma psicopedagoga, enfim, para que seja trabalhado, investigado toda essa questão, né? Tu tá, né, tendo alguma situação em casa, né? Eu não consigo lidar com meu filho, eu percebo que ele está mais agressivo ou está mais reservado, vai para o profissional da terapia, né? Então, vai para o psicólogo, para psicanalista, que a gente acaba trabalhando essas questões emocionais, né? E hoje eu vejo que o que tem levado as crianças mais para essa questão da terapia, o adolescente principalmente, a pressão, eles não estão sabendo lidar com a pressão, às vezes a pressão de provas, né? Tem trabalhos, eu não dei conta, eu não fiz. O pai em casa cobrando, a cobrança. Então, é muita coisa, eles não conseguem administrar isso, por isso que, focando no meu trabalho, o que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo tanto trabalho psicopedagógico como terapêutico, porque eu acredito que na maioria das vezes algumas dificuldades de aprendizagem, elas vêm de algumas questões emocionais. Por quê? Se eu não tenho atenção em casa, se na minha casa, às vezes é um para um lado, outro para o outro, a televisão, o celular, o que isso vai gerar na minha cabeça? Essa hiperatividade. Como é que eu vou me concentrar? Não tem. Porque às vezes assim, a criança vai estudar e a televisão tá ligada, o rádio tá ligado lá em outro lugar, o celular tá vendo videozinhos. De que forma a criança se concentra? Né? Então, às vezes está relacionado a toda essa questão. Então, quem vai te direcionar isso, se é problema de aprendizagem, geralmente é a escola. E aí eu acabo sempre fazendo esse trabalho e geralmente eu começo pelas emoções. Né? Porque até nós adultos a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Nessa tua história de estudos, né? Primeiro a pedagogia, depois a psicopedagogia, depois a psicanálise. Tu chegou a estudar ou ver os professores falando de que isso era uma coisa que sempre aconteceu, porém hoje os pais se deram conta? Até para me acalmar também, porque me parece que na minha época não tinha isso, sabe? Tu ia pra escola e tu vinha para casa e deu, e é isso aí. Ou é uma coisa atual? Essa questão da falta de atenção, do TDAH, outras síndromes, outras situações. Isso sempre teve? Há 30 anos, 50, 100 anos atrás tinha isso? Sempre teve. Na realidade, o que acontece hoje eu vejo que acentuou um pouquinho por conta de todas essas informações. Exatamente. Mas sempre teve. Né? Sempre teve toda a questão, eu vou ter por base o autismo. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas não tinha, é a doença da moda. Calma. Você vai lembrar, tu é natural aqui de Bento? Sim. Tu vai lembrar do Galassi, enfim. Sim, Lembra que tinha tinha a ala ali psiquiátrica. Falavam o Belora. Exatamente. Na verdade, o Belora era um médico, né? Sim. Mas eles falavam, tem que levar, tá lá no Belora. Então, assim... Era a ala psiquiátrica, acho que era também das dependências, né? Mas o que essas pessoas tinham? Eu lembro que eu era criança. E quando fechou, eles soltaram toda aquela galera. Sim, eles soltaram. E eu lembro que eu tinha que ir para a escola, às vezes eu passava, e eu lembro que até hoje que tinha uma que corria atrás de mim, eu subia aquele Morro da Fé correndo, e ela corria atrás de mim, né? O que era isso ali? Então, eu digo, sempre existiu. Porém, antigamente, a gente não dava atenção.
né? A questão das dificuldades de aprendizagem. Vai lá, estuda e te vira. Quantos de nós crescemos adultos, às vezes frustrados, porque a gente não conseguia aprender tal matéria e a gente se sentia como? Burro? Porque era assim que às vezes as pessoas nos rotulavam. Então sempre existiu. Hoje se acentuou, sim, se acentuou e eu atribuo muito a esse excesso de informações, né? Porque hoje, não vamos longe. Antigamente tinha os videocassetes, lembra? Se tu não, tu pegava, tu ia lá, tu locava, se tu não rebobinasse a fita, pagava multa. Depois disso veio o quê? O DVD. Não precisava mais rebobinar. Não precisava mais. Espetáculo. Depois disso veio o quê? O YouTube, né? Netflix. A Netflix. Isso. Só que o que aconteceu com o YouTube? O YouTube e as outras redes sociais, enfim, começaram a jogar propaganda. Hoje até as crianças estão lá, pula. Eles, sabe, eles já estão nessa... Eles não sabem mais esperar. Então, é um conjunto de fatores que hoje tem feito o quê? Tem acentuado todas essas questões. E aí é muito mais fácil a gente fazer o quê, Moisés? A gente colocar uma capa nessas crianças. Essa criança tem isso, essa criança tem aquilo. Do que às vezes olhar para nós, pais, e ver de que forma a gente está lidando em casa também. Porque às vezes eu não quero que o meu filho grite, mas eu estou gritando. Às vezes eu quero que o meu filho estude ou saia do celular, mas eu não saio do celular. E tu sabe que olhando para toda essa situação, e aí a gente vai para a orientação de pais, a gente percebe que na maioria das vezes os nossos filhos, eles são deixados de lado para a gente fazer as coisas ditas de adulto. E a gente, né, volta a esse assunto, por quê? Porque é algo que está muito forte. Tu sabe que esses dias eu, né, porque da mesma forma que eu questiono as crianças, eles também fazem um questionário de mim, né? E aí eles perguntaram, enfim, minha profissão, aí eu falei, aí a criança me olhou e disse, nossa, mas tu deve trabalhar muito, né? Aí ligou, né? Como assim? Ai, sim, né? Porque, olha só, final de semana, tu fica só estudando, porque além da escola, tu tem a gente para cuidar e para planejar e para fazer as coisas. E aí ele disse, nossa, olha só o que ele tá buscando. Atenção, atenção. Então, hoje as crianças estão se acostumando longe dos pais. Né? Porque tem que trabalhar demais, estudar demais, e a gente acaba deixando de lado. E é algo que a gente precisa resgatar, sabe? Resgatar, porque assim, ó, as crianças estão em sofrimento. Eles estão em sofrimento. Tu tem conseguido, como é que se diz, não é compatibilizar? É compatibilizar escola, clínica, atendimentos. Tu tem conseguido fazer essa mescla de... Planejamento. Tem família. Família, planejamento. Na verdade, eu sempre digo assim, tudo é uma questão de planejamento. Por isso que eu cobro tanto rotina dos pais, porque isso é possível. Isso é possível. Por que é possível? Né? Como eu citei ali no início, Deus fez uma coisa por dia e a gente precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez. Então, eu tive que aprender a usar a agenda, não confiar tanto na minha mente, né? Mas isso me ajudou muito. Então, hoje, o que eu faço? Eu organizo a minha semana para a escola, para os atendimentos, para casa, porque é um conjunto de coisas que a gente precisa sim dar conta. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa de 1 minutinho, 2, nós vamos ter que falar sobre os meus apoiadores aqui, certo. Quem ajuda o podcast, o EscuSeuCast, a se manter ativo, né? Primeiro deles é a Farmase, né, da minha amiga Aline Autoral. Eu tenho aqui uma gama de produtos da Farmase, uma empresa turca, né? Tem shampoo, pasta de dente, clareador, vitamina C e tem essa maravilha aqui que é a vitamina B12 em solução spray. E quem vai falar sobre a vitamina B12 e os benefícios dela do dia a dia é a diretora da Farmase Brasil, Aline Autoral. Vai lá, Aline.
Ei, vou te fazer uma pergunta. Tem se sentido cansado ultimamente? Fadigado, exausto, dor de cabeça, insônia? Isso pode ser apenas ausência de vitamina B12, sabia? Uma simples vitamina acertadinha ali na sua rotina diária pode acabar, tirar de vez essa sensação de cansaço. E sabe o que mais legal? A vitamina B12 da Farmácia, além de ser na quantidade exata que você precisa, ela tem uma tecnologia incrível, uma tecnologia sublingual, onde você não vai ter trabalho nenhum, com muita praticidade, você vai encaixar na sua rotina algo que não vai tomar seu tempo. Melhor absorção que existe. Gente, é vida. B12. Eu sou Aline Autoral, fisiologista, mestre e doutora em ciência do movimento humano, diretora da Farmácia Brasil. Tá aqui a solução para o seu cansaço, para a sua fadiga, para o seu dia a dia. E nós voltamos agora também para falando dos apoiadores, todos esses que estão passando aqui, cada pouquinho passa um apoiador aqui embaixo, né? Mas além desses que passam aqui, nós temos a farmácia que eu já falei, a Globo Esporte, esse tênis bacana, é um New Balance da Globo Esporte. Eu passei lá para pegar, a Lenara me mandou para cá para mostrar, coisa linda. Quem quiser adquirir ou ver os produtos da Globo Esporte, vai ali no centro de Bento Gonçalves, tem a Globo Esporte. E é claro que a Globo Esporte mandou um presentinho, essa camisa é para ti. Gratidão. Da Globo Esporte, bem legalzinha, camisa bacana. Depois tu prova, vê se ficou legal e tal. Tá bom? Gratidão. Obrigado, Lenara. Obrigado, Débora. Obrigado pelo apoio. Nós temos aí também o Milani Automóveis, nosso parceiro, Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Esculturas, Domadores de Pedra. Essa camisa bacana aqui é da Lojas Cadoro. Cadoro sempre nos veste aqui nos episódios do Escusselcast. A Star Art, Móveis e Decorações. Nós temos também a Ourives, Casa dos Reparos, enfim, todos os nossos parceiros, nossos apoiadores que estão conosco aí, dando essa força tremenda para o Escusselcast. Essas taças maravilhosas, que é da Cláudia Giordani, do ateliê Refúgio da Colina. Às vezes, pessoal, eu não fico falando de todos os apoiadores, mas em todos os episódios vocês vêm aqui embaixo, cada pouquinho, passando a logomarca, passando a marca de cada um deles que nos apoiam, que estão aí dando essa força. Além, é claro, de gravarmos aqui no Estúdio Matrix, né, do meu amigo Marcelo Carvalho, e com a edição dos episódios do Tiago de Paula, esse artista aí de mão cheia da computação gráfica, que faz os cortes, faz os reels, faz os shorts para o YouTube, enfim, faz as publicações, os textos. Obrigado, Tiago, pela força. E agora nós seguimos aqui, eu e você conversando, né? Sobre psicanálise, psicopedagogia, sobre escola infantil, né? Isso. Sobre tudo isso. E eu quero saber, em que momento da tua vida, tu abriu a escola, tu falou que tem 12 anos a escola, comprou? 16. 16. Em que momento que tu te deu conta assim, ó, eu tenho que fazer algo mais, eu não vou ficar a vida toda aqui como prof ou como diretora da escola, eu tenho que fazer algo a mais, eu vou fazer psicopedagogia. É isso que eu preciso para me melhorar, para... Enfim, daqui a pouco tu fez pensando em trabalhar só na escola, né, com isso, ou tu já pensou em clinicar depois? Como é que foi essa... Na realidade, quando a gente comprou a escola, era toda uma experiência, né, diferenciada. E a gente precisava ir em busca de conhecimento, né, algo que eu sempre... Eu digo que meu pai sempre, né, colocou ali no coração dele, estuda. E a gente sempre buscou esse conhecimento. Nós começamos a receber crianças especiais. E aí, como é que eu vou trabalhar com essas crianças? Especiais, o que tinha? Autismo? Recebi autista, recebi PC. Só que a gente tinha que fazer. Não era simplesmente deixar aquela criança numa sala jogada. E tu não tinha ninguém no primeiro momento para atender esse público? Não, porque era tudo novo, né? Como a gente falou... Exatamente. Porque há 16 anos atrás eram coisas que eram novas. E a gente precisava buscar. E quem ia buscar, né? Acho que como eu digo assim, a gente, enquanto direção, precisava ir em busca disso. E aí que surgiu. Aí eu fiz a neuropsicopedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia. E aí depois que eu fui indo, né, para justamente poder compreender, entender e entender também a família, porque quando a família ela chega em busca de uma escola, o que acaba acontecendo? Essa família ela chega com dor.
Eu sempre digo, e às vezes é aquela questão assim, será que meu filho vai ser aceito? De que forma vão tratar meu filho? E às vezes a patologia, enfim, que a criança apresenta também é desconhecida para os pais. Eles não sabem lidar. Às vezes, a criança é autista. De que forma eu vou lidar quando a criança se desregula? Sabe? Então, fui em busca justamente por conta disso. E depois, com o passar do tempo, comecei a despertar essa questão clínica, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com pessoas e sempre, desde os meus 17, 18 anos, eu sempre gostei de resolver problemas, né? Então, foi uma coisa que eu amava, hoje sou mais apaixonada ainda por pessoas, pelo ser humano, porque eu acredito que o ser humano em si, ele precisa ser compreendido. Então, foi partindo daí que eu fui em busca de todo esse conhecimento, de toda essa formação, para poder atender. E no dia a dia da escola, né? Tu consegue aplicar isso ou lá lá é a diretora Cris, ela é professora, junto com a Marli, né? Tua sócia, são vocês duas, né? Isso. Tu e a Marli. Estamos juntas há 16 anos. A Marli chegou para ti um dia e disse assim, Cris, poxa, a tua formação está nos ajudando, sentiu que melhorou no dia a dia. Lá a gente se divide as tarefas, né? A Marli também é pedagoga? A Marli também é pedagoga. E lá a gente se divide as tarefas, né? Certo. Então, ela vai para um lado e eu vou para o outro. Assim, né? A gente brinca que quando tem algum probleminha, alguma coisa assim, eu amo resolver. Então, vem para mim, né? Então, a gente acaba aplicando, sim, fazendo essa mesma orientação de pais, né? Então, assim, tem situações que a gente precisa chamar os pais, conversar, entender a história da família, sabe? Ter esse olhar diferenciado. E hoje eu posso dizer que um dos diferenciais da nossa escola acaba vindo de toda essa formação, porque assim, hoje a gente não consegue ver as crianças como mais uma. A gente não consegue ver as famílias, só mais uma, não. A gente entende que cada família tem uma história, tem suas dificuldades que precisam ser compreendidas. E os pais, e hoje em dia, né, a gente tem recebido pais muito novos que não tem essa instrução. Como eu digo, hoje não existem escolas de pais. Então, hoje a gente percebe que também existe esse propósito de instrução. Vamos instruir essas famílias, vamos auxiliar essa família também e, quem sabe, amenizar um pouquinho a dor. Porque o que acontece com os pais? Na maioria das vezes, quando a gente erra como pais, a gente se sente frustrado. A gente, nossa, eu não sou um bom pai, não sou uma boa mãe. E a gente precisa também desse acolhimento. Então, na escola, a gente procura fazer todo esse trabalho de acolhimento também. Tá certo. Tu falou em escola de pais, né? A gente tava falando da anamnese que é feita, né? E que daqui a pouco tu vai atender a criança, mas a cada tanto tempo tu vai receber os pais para ver como tá a evolução, né? Talvez seria interessante, né? Filho vai para a escola durante um determinado momento e um dia por mês vai os pais lá para aprender também, se estão todos na sala de aula, né? Porque é importante, às vezes, e aí tem uma outra situação, né? Quando chama a reunião de pais, normalmente os pais vão lá meio que se arrastando, reunião de novo, né? Ouvir falar dos problemas, as dificuldades, né? Dar um puxão de orelha no pai, porque daqui a pouco a criança vem de casa de um jeito, né? Então, mas é importante isso, né? Essa orientação aos pais, né? Não só daqui a pouco na clínica, mas no dia a dia da escola, né? E tu sabe que a gente faz, como eu te falei, tudo é uma construção e desde o começo. Então, às vezes a gente pega os pais na porta para puxar a orelha deles, e só que eles já estão acostumados. Vezes, quando, né, a gente chega assim, dá uma olhadinha, eles já, meu Deus, o que vem? Mas hoje te falo que a nossa realidade mudou bastante. A gente vai fazer uma reunião de pais. Nós temos uma participação bem legal. Legal, porque... eu acho que isso é uma situação que tem ocorrido em todas as escolas. Claro que tu não tem como saber, né? Mas daqui a pouco conversa, né, entre diretores e tal. Os pais estão mais interessados nos dias atuais em fala por ti lá, né? Eu vou falar por mim. O pessoal tem... porque na realidade, como eu te falei, é uma construção de trabalho. Desde que a criança é matriculada, a gente sempre procura trazer, chamar, né, conversar, orientar.
essa é uma postura que a gente, desde o início do ano letivo, a gente tem com os pais. Então, assim, às vezes na primeira reunião a gente não tem aquela participação. Porém, com o passar do tempo, né, vamos chamar individual, vamos ouvir, e por serem acolhidos, eles estarem nas reuniões é consequência. Entendi. Tá certo. Isso é importante, porque normalmente a gente acha que a criança tá com algum problema, ou é a escola ou é em casa, né? Mas às vezes tem muito a ver com os pais. É o que a gente falou no início e vem falando até agora. Tem muito a ver com a forma como o pai trata essa criança, com a forma como ele cuida dessa criança, né? E tu sabe que o interessante, Moisés, é a gente olhar para essa situação e entender que quando a gente está tratando ou lidando com a criança, nós enquanto pais, a gente está lidando com a nossa criança interior. Por que às vezes a gente se estressa tanto com os nossos filhos? O que tem ali que está me afetando? Né? Então, às vezes é uma atitude, né? É o mini Moisés que está lá e aflorou e, né? Pô, peraí, por isso que está me incomodando. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também de olhar e perceber o que tem da gente nos nossos filhos. Né? Porque quando a gente percebe isso, é um momento que a gente também se dá a oportunidade de ser curado daquilo. Então, assim, eu sou responsável por mudar a história da minha vida. E quando eu me deparo com aquilo, de repente eu cresci num lar onde apanhei, onde, né, cheio de gritos, onde os pais, né, falavam o que não deviam pra gente, a tendência é reproduzir. Então, quando a gente tá ali para reproduzir, opa, deixa eu respirar. Né? Eu sempre digo, respira, toma consciência e vê o porquê que aquilo te incomodou tanto. Porque na maioria das vezes, isso está relacionado à nossa criança interior que está lá gritando por socorro e a gente vai fazer o quê? A gente vai reproduzindo. Tá certo, tá certo. Deixa eu te pedir. Você, assim como eu, somos cristãos, né? Isso, de certa forma, influencia o pai ou a mãe ou a própria criança, a tua formação cristã na escola. Princípios cristãos, introduzir isso nas crianças. Tu sente que tem pais que têm um certo receio. Eu te falo pelo seguinte, os meus 2 filhos foram criados em uma escola, que hoje já não existe mais, uma escola infantil, em que as professoras ambas eram e são cristãs, né? E naquela época, isso não é que me incomodava, mas eu sempre ficava um pouco distante disso, né? A maior parte dos eventos na escola eram com músicas cristãs, né? Antes da refeição tinha oração. Isso não é que me incomodava, mas a gente ficava mais à margem disso, né? E se perguntava, será que isso é bom para o meu filho? Será que não é? Então, hoje se eu olhando para trás, poxa, que bom que foi assim, né? E se tivesse que repetir, poxa, hoje eu participaria muito mais, estaria muito mais lá. Como é que é o teu dia a dia sendo cristã na escola? A Marli também, embora não seja da mesma religião, digamos assim, né? Tu consegue introduzir isso numa reunião com pais, por exemplo, numa conversa, ou isso fica mais à margem? Tu sabe que em ambos lugares, tá? Eu sempre digo que nós fomos feitos de corpo, alma e espírito. E a gente precisa colocar, né, tudo isso onde? Numa balança. Precisa estar em equilíbrio. Precisamos cuidar do corpo? Sim. Ter uma alimentação saudável, né? Não comer muito doce para depois não ter consequências. Cuidar da nossa alma. Quando a gente busca ajuda, quando a gente coloca para fora e cuidar da nossa espiritualidade também. Então, isso é um conjunto de coisas. E de que forma isso é feito? Na escola, a gente trabalha com princípios, né? Quais são esses princípios e valores? A gente acredita na família, a gente acredita na gratidão, a gente acredita no respeito, a gente acredita que as crianças, elas precisam ser instruídas. Então, a gente sempre colocou esses princípios, né? Que eu vou te dizer, são princípios cristãos e ser cristão não está relacionado
a uma religião, está relacionado a realmente a nossa fé, ao nosso propósito. O que é? Né? Então, assim, nossa escola, sim, trabalha com princípios, né? Hoje, a gente faz a oração, porque a oração nada mais é do que um agradecimento. Obrigado por eu ter essa água, obrigado por eu, poder fazer o lanchinho. E automaticamente isso está trabalhando o que nas crianças? Valores. Eu não posso jogar fora, né? Que bom que eu tenho. Outra pessoa pode não ter isso para comer. E a gente acaba trabalhando desde o do berçário 2. Né? Hoje a gente ainda não tem, o ano que vem a gente vai estar abrindo o B1. Mas desde o berçário 2, essa questão do agradecimento, músicas, sim, com valores, porque não é por ser assim, é uma música cristã, uma música religiosa, não. É uma música que vai trazer valores, que eu não posso mentir, que eu não posso bater, que eu não posso roubar, sabe? Então, assim, que eu preciso agradecer, que eu preciso... Que eu tenho que tratar bem o próximo, tenho que amar. Dar valor às pequenas coisas. E às vezes a gente vai crescendo e a gente perde um pouquinho isso, né? De que forma eu não sei valorizar, de repente, um brinquedinho que eu ganhei, assim, né? Às vezes tem aquela, não gostei, não, vamos agradecer, porque era o que a pessoa tinha para te dar no momento. Então a gente sempre acaba passando essas questões, porque a gente acredita que só assim a gente vai ter um mundo melhor. Né, eu me firmo muito, e eu citei já muito para os meus pais, que a Bíblia ela fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O que quer dizer isso? Eu sou responsável por sim ensinar esse caminho, porque quando ela crescer, aquilo já vai estar ali guardadinho no coração dela, e ela vai entender quando ela passar por alguma adversidade, quando ela passar por algum problema, que dentro dela existe algo que pulsa, né? Porque a gente plantou a sementinha lá dentro. Então a gente procura sempre falar. E ontem eu atendi uma criança, isso na parte clínica, que estava muito preocupado com essas questões, sabe? E aí eu ensinei ele a fazer a oração, né? Eu dei um livrinho que tem as histórias bíblicas. Então, assim, a gente precisa colocar, sim, esses valores, porque eu acredito que somente assim a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. E um futuro, porque assim, hoje o nosso futuro, ele está muito incerto. E a gente precisa apostar na educação, no tratamento dos nossos filhos, porque eles são o presente. A gente costuma dizer, é o futuro. Não, eles são o presente. E a gente precisa cuidar deles, né? Agora, no presente momento. Tá certo. Tem muitos casos em que os filhos vêm vindo digamos assim, numa normalidade até determinado momento da vida, né? E chega numa fase de adolescência onde os hormônios começam a entrar em ebulição, daqui a pouco a menina vai ser mulher, vai virar mulher, o menino também passa por uma transformação e claro, na verdade, toda fase para o pai é difícil. Quando é criança é porque é criança. Mas essa fase, eu vejo por mim hoje, talvez essa seja a fase mais difícil da criação dos meus filhos, onde tu tem muito embate, né? Tu tem muito... O filho sabe tudo, ele não aceita opinião nenhuma, ele tá sempre nervoso, parece que do dia para a noite a vida transformou, né? E como lidar com isso, Cris? Como lidar com essa transformação que às vezes acontece de uma maneira repentina, né? Vem lá até os 15 anos, vem numa... Não digo tranquilidade, porque sempre vão ter problemas, mas chega numa fase da vida, esta adolescência, eu pelo menos tenho passado por isso. Eu tô aqui tendo uma consulta, né? Mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo estão com a mesma... E o filho parece que se transforma assim, né? E aí tu começa, tem que ir para uma psicóloga. E eu, graças a Deus, né? O Miguel, por exemplo, que é o meu menino, a psicóloga tem ajudado muito, né? Eu senti que de um ano para cá, com a terapia, ele tem começado a evoluir, né? Isso é importante. Mas por que essa transformação tão repentina que acontece muitas vezes? É tudo uma questão de desenvolvimento. E se a gente parar para pensar, Moisés, nós passamos por isso.
Eu fico me perguntando, eu perguntava para o Marcelo, cara, será que eu era assim? Não era assim. Ela disse, acho que tu era pior, hein? É que na realidade a gente, quando tu tá na situação, a gente não se percebe. A gente não se percebe, mas nós passamos também por essas fases e eu costumo dizer que às vezes isso acentua porque a gente acaba desconhecendo a linguagem do amor dos nossos filhos. E aí eu volto a falar do amor, né? E depois eu falo por que eu falo tanto disso. Porque às vezes a gente sempre olha para o outro na nossa linguagem, né? E às vezes o nosso filho ele vai se sentir amado de uma outra forma. Às vezes o adolescente, né? Ele vai precisar sim do limite e a gente vai precisar dar o limite. Mas às vezes, quando ele tá te afrontando, a única coisa que ele quer é que você olhe, daqui a pouco você vai olhar e você vai lá e dar um abraço nele, né? Ou de repente, tu vai sim se impor, porque ele tá te afrontando porque ele tá querendo, né, que alguém castre ele nessa situação. E então são fases que todos nós já passamos, só que a gente acaba esquecendo. Acaba esquecendo. Claro que hoje em dia acentuou muito por conta a sociedade, ela evoluiu muito. Hoje a internet, ela tá ali, ela te apresenta muitas facilidades, mas sempre que possível é necessário estar mantendo um passeio juntos, né? E às vezes não é só o que a gente gosta, fazer o que eles gostam. Sabe quando tem que assistir, de repente, não um filme que te atrai, mas um filme que eles gostam. Eu falo que talvez, e aí eu tento me colocar num processo defensivo, né? Mas na minha época era só meu pai me olhar, deu, né? Eu sabia que acabou, né? E hoje em dia eu vejo que o limite ele vai muito além do olhar. Vai. Né? Às vezes, e aí tu falou uma coisa que é certo. Tu diz pra criança não gritar, mas tu grita quando ele passou do limite. Primeira coisa é erguer a voz, né? Achando que isso vai resolver. Isso só piora. É só piora. Só piora, né? E o bater, que se dizia, a palmada e tal. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu já não consigo mais. Eu até certo ponto era uma chinelada, era um tapa na bunda, eu já não consigo mais fazer isso, né? E aí tu pensa, poxa, na minha época, com meu pai, bastava um olhar. Hoje não mais. Eu tava contando aqui com a nona Gemma, sim, que disse que a minha mãe tinha uma régua de madeira, e aquela régua lá era aquilo lá, quando ela levantava, aquilo lá você via que já vinha pro meu lado, né? Até o dia que eu quebrei, aí depois nunca mais quebrei ela. Mas é isso, sabe? Parece que os limites hoje, eles não existem mais como existiam uma vez. Sabe que eu me questiono nessa situação, eu digo, mas será que a gente tinha respeito ou a gente tinha medo? Medo. E essa construção que eu sempre procuro buscar. Só te cortando mais um pouco. Medo, mas até hoje eu lembro do meu pai, embora eu apanhei muito, com o maior carinho do mundo. Eu amava e amo meu pai e gostaria de ter ele comigo até hoje, né? Então era medo, mas que se traduzia num amor gigantesco, né? Tanto dele para com nós, quanto da gente para com ele, né? Até porque lá atrás, Moisés, a gente tinha esse tempo maior de qualidade. Eu digo porque, assim, eu fui criada, né? Meu pai trabalhava, mas com a minha mãe em casa, com a minha mãe cuidando. Isso aí também. Sabe? Assim. E hoje em dia, o que acaba acontecendo? Hoje em dia, ambos precisam trabalhar, né? Por isso que eu falei das consequências que às vezes vêm dessa ausência. Então, por isso que aí tu chega em casa cansado. E a gente não se dá conta que às vezes tu tem uma criança ali que, né, que precisa. E o adolescente, queira ou não queira, ele é resultado daquela criança, que às vezes a gente não trabalhou alguns valores lá, e a gente não trabalhou não porque a gente não quis, a gente trabalhou porque a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha essa maturidade, a gente não tinha essa percepção. Então hoje a gente vai precisar sim olhar para esses adolescentes com amor, e às vezes buscar essa conversa, embora seja restrita, né? Porque, sim, tá. Né? A gente sabe que é um monólogo. Já falou, não repete, não repete. Pai, tu já falou. Não, é assim, eu já sei. Eu já sei. Então, nesse quesito, eu digo, ali entra a importância do profissional. Porque, assim, tu encaminhou ele para terapia,
lá ele vai conseguir gerenciar, aprender a gerenciar as emoções dele. Porque, de repente, para eles admitirem para nós que estão com algum problema, às vezes eles têm vergonha, às vezes eles têm medo, né? Porque eles já crescem se achando, né, autossuficientes, enfim. Porém, dentro deles existe uma fragilidade muito grande. E eu te falo porque, como eu aprendi, eu não gostava de adolescente, tá? Até que eu aprendi a me apaixonar por eles, né? Hoje a gente bate altos papos, enfim, e conversa, a gente ri juntos. E tu sabe que logo que eles chegam a mim, eles têm um certo receio. E eu sempre tenho que fazer toda uma construção para dizer para eles que a minha escuta com eles é sem julgamento. Então eles vão me contar o que eles aprontaram, o que eles pensam, o que eles deixaram, né? Até que assim, nossa, falei. Primeiro eles começam também a te testar, né? Será que vai falar para minha mãe e para meu pai? Então a gente precisa fazer esse acolhimento. Então hoje eu vejo que assim, hoje tem profissionais capacitados para te dar essa base, esse auxílio, né? E aí em casa eu vou tentar fazer a minha parte. Tem um livro que eu super indico para pais, que a gente conhece muito, as 5 linguagens do amor, né? Mas as 5 linguagens do amor tem da criança e do adolescente. Então, para os pais que estão tendo essas dificuldades, hoje, né, tem PDF, enfim, eu super indico ler, porque a gente precisa, sim, sinalizar esse amor. Esse amor, porque na maioria das vezes a gente pensa que eles estão se sentindo amados ou que a gente está amando, só que na realidade a gente não está amando. E eu costumo dizer, sabe, Moisés, que a cura, eu acredito muito na cura através do amor. Na cura através do acolhimento. Então, eu te digo que como pais, a gente precisa aprender muito, principalmente, controlar a nossa boca. Entender que aquilo que a palavra fala, né? Que a boca tem poder de vida e de morte. E às vezes, o que a gente tem falado naquele momento de raiva? Porque nós também temos raiva. Então, o que sai da nossa boca nesse momento? E às vezes a gente está lançando sobre eles. Além de lançar maldição, a gente está causando uma ferida na alma, tanto da criança quanto do adolescente. Então, assim, nós como pais hoje, por mais que às vezes a gente tenha, né, os 5 minutos ali, a gente precisa respirar e voltar. A gente precisa entender que na nossa boca a gente pode usar para abençoar naquele momento que a gente está com vontade, sabe? De realmente dar um tapa. Porque eu posso olhar para ele e de repente só dizer assim, meu filho, eu te amo. Sabe quando tu quebra a pessoa no meio? E às vezes a gente resolve tudo nisso. Porque assim, por que eles afrontam? Porque eles estão medindo poderes, né? Eu sei mais, e eu já tô me sentindo homem, já tô me sentindo mulher. Na realidade, lá no fundo, eles só estão dizendo assim, ei, eu tô com dificuldade, eu não estou dando conta de passar por essa fase, eu preciso de ajuda. E às vezes, ao invés desse acolhimento, nós como pais acabamos fazendo o quê? Apontando o dedo, julgando, punindo. E aí, aonde eles vão buscar esse apoio? Tu sabe que nesse ponto o meu filho até tem me ensinado. Hoje de manhã mesmo nós acordamos e aí tava demorando para acordar e tal. Vamos, Miguel. E aí iniciou uma discussãozinha e ele disse assim, tchau, eu te amo. Tipo, encerrou a conversa com eu te amo e foi, né? Mas nesse ponto até ele tá ensinando, eu te amo, pai. Eu te amo. Chega, vou discutir por quê. É verdade. E tu sabe que por isso que eu falo desse gerenciamento das nossas emoções. Porque às vezes a gente demonstra para os nossos filhos que nós somos super-heróis e nós não somos, sabe? E eles precisam entender que a gente fica triste, que a gente fica estressado, que a gente chora, que a gente ri, sabe? Que eu quebrei muitos paradigmas com o meu próprio filho. Quando eu parei de querer ser a supermãe. Hoje a supermãe não existe mais, sabe? Hoje se eu precisar chorar, eu vou chorar.
sabe? Se eu precisar rir, eu vou rir. Se eu precisar tirar sarro da cara dele, eu vou rir da cara dele, sabe? Então a gente acabou criando essa relação de amizade. Foi fácil? Não, foi uma construção. Tu sabe que te ouvindo falar, e aí quando tu vai para casa de um amigo, ou na igreja, ou em qualquer lugar, tu conversar com um casal de amigos, né? A gente vê que o problema que nós achamos que nós temos e que é só nosso, ele é muito semelhante, se não é igual, ele é muito ao do teu amigo, do teu vizinho, do teu irmão, dos filhos do teu irmão. E tu deve também ter isso, né? Que muitos dos problemas que os pais te levam, eles são comuns a quase todas as famílias, né? Claro que com respeitadas essas diferenças. E tu sabe que nisso eu, às vezes, e aí eu penso assim, mas será que ninguém nunca vai pensar em fazer um trabalho como é um AA, por exemplo, onde o pessoal senta num círculo, né? E todo mundo fala do seu problema ou de quanto tá conseguindo vencer aquele problema, porque isso, de certa forma, eu, pelo menos, me conforta quando alguém diz assim, lá em casa é igual. Parece que bom, não sou só eu, né? O meu filho tá maluco. Não sou só eu, né? Isso, e tu deve ter muito disso, né, Júlia? Bom, o pai acha que o problema dele é o maior, tem um muito maior, né? Sim, tu sabe que ali no finalzinho do meu curso de psicanálise, a gente tinha que fazer um projeto e eu fiz o trabalho com mães autistas, né? Então, eu fiz justamente esse trabalho com mães de crianças autistas, onde realmente era um grupo terapêutico, eu acho muito legal onde isso. se tinha essa troca, né? Porque tu sabe, te cortando um pouco, tu sabe se tem isso, alguma coisa parecida hoje em Bento, na região, de grupos assim, de pais para falar sobre os problemas dos filhos, ou não tem? Não tem, mas olha, aí, estou aqui à disposição de vocês. Eu acho que isso... Eu vejo por mim, sabe, Cris? Não é que eu pense assim, se ele tem problema, então tá tudo certo. Não, parece que te dá um certo conforto, um certo alento quando o pai diz, pô, lá em casa é até pior. E essa troca de experiência, eu acho que ela é muito rica. E tu sabe que sim, até porque conforta, e além de confortar, é aquela situação assim, eu passei por isso, eu fiz isso, né? São estratégias. Ou eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso, quem sabe dê certo. Eu sempre digo que a gente, antes de chegar num determinado ponto, a gente precisa, sim, passar por um processo e ter o nosso laboratório, né? Então, muitas das coisas que eu compartilho, que eu falo, foi porque eu passei, sabe? Foi porque eu passei, foi porque eu consegui resolver dessa forma. Então, eu acho justo compartilhar, porque é algo que para mim deu certo. Talvez para ti não vá dar e a gente vai ter que buscar outra estratégia, mas essa questão do grupo, ele é interessante por quê? Porque às vezes uma palavrinha, né? Opa, posso fazer assim, né? Quem sabe, por que tu não faz dessa forma? Tá lançado o desafio aí, hein? Vamos lá! Vamos lá, porque é importante, sabe, Moisés? E tu sabe que um dos maiores erros que a gente tem, e às vezes a gente acaba cometendo com os nossos filhos, é o mas. Falar o mas. Às vezes a gente, né, quando eu falo do amor, eu sempre digo que a gente precisa sim aprender a amar, mas elogiar, sabe? Valorizar pequenos detalhes. Quando, assim como a gente sempre ensina, né? Acorda, agradece, né? Com os nossos filhos a gente também precisa, nossa, tô orgulhoso de ti. Tirou uma nota boa na escola. Nossa, tô orgulhosa de ti. Mas meu filho não gostava. Não, pai, não me elogia, não me elogia. Miguel, tô te dizendo que tá legal. Não precisa me elogiar. Senão eu vou me sentir na obrigação de sempre tirar nota boa. Pois é. Mas o problema, o que eu falo nisso? Porque às vezes a gente elogia, você tá bonito, você tá inteligente, mas tem que continuar estudando. Certo. Quando a gente colocou o mas, a gente desconstruiu toda a primeira parte. Ou aquela outra, né? Não fez mais do que tua obrigação. Papai, tirei um 10 aqui. Olha. Não fez mais... continua assim, hein? Continua assim, hein? Não decai. Então a gente acaba colocando sobre eles, às vezes, aquela pressão que é um desejo nosso. Sabe? Eu sempre digo que às vezes a gente projeta nos nossos filhos situações nossas. Quantos de nós às vezes projetamos até profissões? Eu gostaria de ser isso, então você vai estudar e você vai ser isso. Então, assim, os nossos filhos, eles têm que entender que eles podem ser aquilo que eles quiserem ser,
Mas assim, ó, a gente precisa colocar no coraçãozinho deles que independente da escolha, independente dos passos, eles precisam dar o melhor deles. Eles precisam aprender a superar e a lutar pelos sonhos, pelos objetivos, para que a gente não projete, às vezes, as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos sonhos neles. E eu te digo que como pais isso é muito difícil. E exato, fala assim, não, é difícil. É difícil porque é diário. E se a gente parar para ver, às vezes eu brinco com a mãe porque eu vou lá e se eu vou mais pro finalzinho, ela, tu vai para casa sozinha? Sim, mãe, é só entrar no carro e... Ai, mas te cuida! Então, tu percebe que a gente sempre vai ter isso para os nossos filhos. E a gente precisa aprender a fazer o quê? A administrar também essa ansiedade para que eles entendam que eles podem, sim, alcançar os sonhos dele, que eles podem, sim, conquistar tudo aquilo que eles quiserem ser e não estarem preocupados em realizar um sonho que é nosso. Isso é forte. Muito bom, muito bom. Eu conversei hoje com a Cristiane Ramos, esposa do Luciano. Luciano o quê? Vargas. E mãe do... Eduardo. E do Eduardo. Do Eduardo e tem o Jordan também, pequenininho. Tá bem. Cris, tu sabe que a gente vai aprendendo na vida, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido após o meu batismo é de que nós temos que ouvir a voz de Deus, sempre, né? E Deus tem conversado muito comigo. E foi numa dessas conversas com ele que ele me disse, por que tu não convida ela para falar, né? Que era o teu caso. E isso surgiu nessa semana, né? Que eu te convidei e tu topou na hora, eu fiquei muito feliz. E eu tenho certeza, muito mais agora, de que Deus falou comigo na hora certa, de te convidar, de tu vir aqui. Estou muito feliz com a nossa conversa, foi um papo muito legal, enriquecedor. Tenho certeza que muita gente que está aí assistindo também gostou do que nós falamos aqui, tá? O teu endereço nas redes sociais vai estar no descritivo aqui embaixo, o endereço da escola também. Quem quiser ir lá para a tua clínica, te conhecer o teu trabalho, também vai ter teu endereço, tá? Eu vou devolver a palavra para ti, te agradecendo muito por tua presença aqui. Eu fiquei muito feliz e eu agradeço a Deus por Ele ter permitido tu ter estado aqui transmitindo tanto conhecimento, tanta experiência, né? Tenho certeza que muita gente, assim como eu me identifiquei, está se identificando com o que tu trouxe aqui, com os assuntos que tu trouxe hoje. E eu espero de coração que tu tenha gostado. Adorei, na verdade eu adorei esse bate-papo e falar sobre filhos, né? É falar sobre nós. Então, realmente fica a mensagem, né, que nós pais possamos estar olhando para nós com carinho, possamos estar cuidando também, dando esse tempo de qualidade para a gente. Por que eu falo isso? Porque existe um nicho, uma palavra, que diz assim, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar a Deus e amar o próximo. Só que para fazer isso, eu preciso me amar. Então eu preciso sim, me olhar com carinho, porque eu sou criação de Deus e eu não vou amar a Ele se eu não estiver cuidando da criação, da menina dos olhos dele. E eu não vou conseguir amar o próximo também se eu não me amar, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então a gente precisa olhar para isso com carinho e como pais, né? Às vezes entender que precisamos sim de ajuda, precisamos sim de uma orientação, que não é feio chegar e dizer assim, eu não estou conseguindo lidar. Não, eu preciso de ajuda, porque caminhar junto é sempre mais fácil. Então, fica o convite, quem precisar, estou à disposição para caminhar, para acolher vocês, né, com muito amor e carinho. Legal. Tá bem. É o que eu sempre digo para vocês. Principalmente tu, que daqui a pouco ficou até o fim porque tá desconfiado. Ou aquele teu amigo que disse, o Escusa tá lá só para se promover. Olha só que noite bacana nós tivemos aqui. Olha quanto conhecimento. Olha quanta coisa que pode mexer ali na tua vida, na vida do teu filho. Quanta informação. E se você quiser continuar ligado nesses assuntos que nós semanalmente abordamos aqui no Escusa Cast, se inscreve
no Instagram do Escuceucast, se inscreve no YouTube, se inscreve no Spotify, porque toda semana você tem assuntos legais com convidados muito, muito, muito especiais. Até o próximo Escuceucast. Que Deus te abençoe.